Oi, gente, seja muito bem-vindo ao canal Notório Connect. Muito prazer, eu sou a Mariângela e no vídeo de hoje nós vamos falar da morte do ator Sérgio Cardoso, que acabou virando uma lenda urbana da televisão. Ele morreu em 1972 e os rumores da época era que o ator sofreria de uma condição rara, que o nome da doença é catalepsia, né? Que faz a pessoa ter episódios que a pessoa fica parecendo um cadáver. O que fora a causa da morte dele, né? E desta lenda urbana. E aí, vamos começar. Porque assim, no vídeo de mais cedo, né? No vídeo anterior, melhor falando, eu trouxe para vocês a história do cantor sertanejo Aladim, que também tem-se lá algumas dúvidas a respeito se é uma lenda urbana ou se de fato aconteceu mesmo, né? O coveiro do cemitério em que o cantor se encontra sepultado falou que nunca ninguém foi até o cemitério e fez a exumação do corpo dele ou tiraram o corpo dele da sepultura, mas como a família dele não veio a público e se pronunciou, então fica essa lenda urbana, né? Se é real ou não, eu não posso afirmar para vocês. Então, vamos lá agora para a história do ator Sérgio Cardoso, que é outra lenda urbana a respeito dessa doença, catalepsia, e de ser enterrado vivo, né? Ser enterrado vivo é uma das coisas mais pavorosas. Eu tenho certeza que é um dos medos mais comuns de todos que estão assistindo esse vídeo, né? Se a gente for imaginar esse cenário, é horrível, né? E aí, algumas lendas da antiguidade clássica inspirou a criação de dispositivos em caixões vitorianos, que é um dos vídeos que eu também trouxe aqui no canal. Lembra daquela expressão que a gente sempre utiliza no nosso dia a dia, salvo pelo gongo, né? Essa expressão ela surgiu por conta da era vitoriana, em que as pessoas eram enterradas, eram sepultadas, e aí no braço delas era amarrado uma corda que levava até um sino, e aí por acaso se a pessoa fosse enterrada viva, ela acordava e conforme ela fosse se mexendo ali dentro, o sino batia e as pessoas poderiam ouvir. Porque na era vitoriana a medicina não era avançada, então sim, corria-se o risco da pessoa ser sepultada viva. Porque o que acontece? Tinha uma substância na era vitoriana, eu não lembro o nome da substância agora, mas eu vou trazer em um outro vídeo para vocês. Que essa substância, ao entrar em contato com as canecas, que era de metal, um tipo de metal da época, acabava produzindo uma substância tóxica ao organismo humano. E as pessoas elas usavam essas canecas que era de metal, não era alumínio, era um metal que eu não lembro o nome. Eu vou trazer tudo isso detalhado no vídeo. E aí, conforme essas duas substâncias se misturavam, virava um veneno. E aí, de tanta pessoa ir ingerindo aquilo, por exemplo, ela estava numa festa, alguma coisa assim, poderia acontecer dela estar ingerindo uma bebida alcoólica e cair dura ali, parecendo que a pessoa morreu, mas na verdade não morreu. Então esse dispositivo ele foi criado para que esse tipo de coisa não acontecesse. E aí, vamos lá para o ator Sérgio Cardoso, que é o nosso vídeo de hoje, né? E começou a surgir um boato de que esse ator Sérgio Cardoso havia sido vítima do terrível acontecimento. E como todo bom boato, ele não demorou para se espalhar pelo Brasil inteiro, né?
Esse artista da televisão faleceu em 1972 devido a um ataque cardíaco e na época o Sérgio Cardoso tinha 42 anos de idade e ele era o protagonista de uma das novelas da Globo. De acordo com as notícias da TV, em matérias de 2014, reportagens do período, elas também documentaram que mais de 15 mil brasileiros teriam marcado presença no funeral do ator, que ocorreu no Rio de Janeiro. E foi a partir daí que surgiu então o boato, e esse boato ele correu como água por todos os jornais brasileiros. Que a tal lenda ou tal boato falava, né? Que a família do Sérgio Cardoso tinha decidido exumá-lo e que quando eles abriram um caixão, acabaram se deparando com uma cena muito perturbadora. Que o carioca, o ator no caso, ele teria virado de bruços, uma posição diferente daquela que ele foi colocado no caixão, e para deixar ainda mais suspeito, seu rosto estaria repleto de arranhões. Essa falsa explicação para esse evento bizarro seria que Cardoso sofria de uma condição rara chamada catalepsia. Essa condição, a pessoa fica com os membros rígidos durante horas, fica quase como se fosse um cadáver. E a pessoa fica impossibilitada de se mover, né? Só que ela fica totalmente consciente do que acontece com ela. Bom, assim, a teoria por trás da tal notícia falsa seria de que o ator teve um desses episódios e foi confundido com um morto. E também se fala assim, o que também deu mais força para esse boato é que se falava que ele tinha muito medo de ser enterrado vivo. Então, a ideia dele, percebendo, né, com terror, o engano de seus entes queridos e sendo colocado para sufocar aos poucos dentro do próprio caixão, preso não apenas dentro da caixa fechada, mas também dentro do próprio corpo. Certamente perturbou o imaginário brasileiro por um bom tempo. Isso foi algo que assombrou a cabeça das pessoas durante um bom tempo. 7 anos depois da morte dele, o Fantástico da Rede Globo, ele fez uma reportagem abordando o tal do boato, né? Para finalmente ele esclarecer o que de fato havia acontecido. E o programa ele entrevistou Manuel Olegário da Costa, que se dizia ser um amigo do ator falecido, e segundo ele, certa vez Sérgio Cardoso havia dito para ele que a ideia de ser enterrado vivo lhe apavorava. Ele disse realmente que tinha medo que isso pudesse acontecer, disse o tal do amigo. Bom, na mesma reportagem também foi entrevistada a atriz Nídia Lícia, que era a ex-esposa do Sérgio Cardoso. Ela foi esposa dele durante uma década inteira. A versão dela já é diferente. Primeiro que a mulher nunca tinha ouvido falar desse tal amigo, né? E também declarou que a família toda do Sérgio Cardoso já estava muito farta daquele assunto, já estava muito cansada desse assunto e que esse assunto causava muita dor e sofrimento para todos eles e que, olha o que ela fala: não conheço esse senhor, não sei se Sérgio o procurou ou se foi uma conversa informal, mas o fato de ter dito na conversa que tinha medo de ser enterrado vivo não quer dizer absolutamente nada. Ele nunca teve catalepsia, certeza absoluta. Não somente jamais manifestou algum sintoma de doença nervosa no período que estivemos casados, nem depois. O povo pode comentar, mas não é verdade.
Então, segundo a ex-esposa de Sérgio Cardoso, não é verdade esse boato. Sérgio Cardoso, ele faleceu no dia 18 de agosto de 1972 e ponto final. Ninguém tem dúvidas, nem os médicos, nem a família e o resto do público, eu espero que não tenha mais, declarou a ex-esposa, buscando encerrar a lenda de seu marido falecido de uma vez por todas. E é isso, gente. É isso que a ex-esposa dele fala, né? E é isso. E é isso, pessoal. Pelo que a ex-esposa fala, esta lenda a respeito do ator Sérgio Cardoso não é verdade. Nem a família do Sérgio Cardoso, nem a ex-esposa dele reconhecem que isto aconteceu. Bom, esse vídeo termina aqui, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de fazer o Ctrl+C, curte, comenta e compartilha. E comenta aqui mais alguma lenda que vocês querem ver se é fato ou mito, né? Ou mais algum tema de vídeo que vocês querem ver aqui e até o próximo vídeo. Este boato surgiu em 1972, logo após a morte do Sérgio. Uma pessoa que ninguém conhece, ninguém da família jamais ouviu falar nessa pessoa. Esta pessoa procurou um jornal de Manaus e disse que Sérgio teria sido enterrado vivo e que a família teria pedido a exumação do cadáver. Sérgio faleceu no dia 18 de agosto de 72. Ponto final. Ninguém tem dúvida. Nem os médicos, nem a família. O resto do público espero que não tenha mais.